fazendeiro emocionado adota a menina perdida e descobre que mãe é a viúva que procurava há anos. A chuva caía torrencialmente, como se o céu estivesse derramando sua tristeza sobre a terra. Joaquim, um fazendeiro de 42 anos, observava, debaixo da varanda, as gotas batendo no chão em um ritmo frenético. Acostumado à solidão desde a morte de sua esposa, ele se sentia preso em um ciclo de trabalho duro e um profundo vazio. Seu único companheiro, Tico, um vira-lata carinhoso, abanava o rabo, como tentando animá-lo. Mas, naquela tarde fatídica, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Enquanto o vento uivava e a escuridão da tempestade se aproximava, Joaquim viu uma figura à distância. Uma menina, cabelos desgrenhados, encharcada e trêmula, parada à beira da estrada. Seus olhos, grandes e assustados, refletiam uma dor que Joaquim conhecia bem. Sem pensar duas vezes, ele correu até ela. "Oi, pequena, o que você está fazendo aqui sozinha?" perguntou com a voz embargada, enquanto a abraçava contra seu peito. A menina se encolheu, mas em seguida deixou escapar um soluço que fez o coração de Joaquim disparar. Eu perdi minha família", ela balbuciou, e naquele momento Joaquim sentiu o peso do mundo nos ombros. Levou Ana, como se apresentou, para sua casa. Nos primeiros dias ela era fechada, apenas observando Joaquim e Tico se movimentarem pela fazenda. Mas com paciência, ele começou a lhe mostrar como cuidar dos animais e plantar no campo. Gradualmente, Ana começou a abrir-se. Ele se lembrava da infância da própria filha, perdida em um trágico acidente, e a conexão começou a florescer. Joaquim viu um novo propósito nascer dentro dele, e sua casa, antes vazia, começou a ressoar com risadas e canções. Um dia, enquanto revistava o velho celeiro, Ana encontrou um violão empoeirado. Quando ela começou a tocar, o som claro e puro preencheu o ambiente, e Joaquim não pôde conter as lágrimas. Era como se a música curasse as feridas de suas almas. Mas a felicidade deles não durou muito. Os vizinhos começaram a murmurar, questionando a decisão de Joaquim de acolher uma menina sem família. "Um homem só não pode criar uma criança", dizia Dona Rita, enquanto meneava a cabeça. A pressão aumentava a cada dia, e Joaquim sentia que estava prestes a perder tudo novamente. Tudo que ele aprendeu a amar. Contudo, cada vez que Ana cantava, seu coração se aquecia, e ele acreditava que poderia ser o pai que ela precisava. A reviravolta veio em um dia ensolarado durante a feira local. Joaquim e Ana caminhavam entre as barracas, o cheiro de pão fresco misturando-se com o aroma das flores. Foi quando eles avistaram Mariana, uma viúva com um profundo olhar de tristeza. Joaquim paralisou ao ouvir a voz dela chamar o nome de Ana. Eles se encararam, e naqueles segundos que pareciam horas, o mundo ao redor desapareceu. A verdade se desdobrava como uma flor que vai se abrindo lentamente. O desespero de Mariana ao procurar sua filha perdida encontrou eco na história de Ana. Cada passo que Mariana dava em direção a Ana era como um punhal no coração de Joaquim. O que ele faria? Protegeria a menina que aprendera a amar ou cederia à dor de uma mãe que nunca desistiu? No âmago de sua alma, ele percebeu que não havia respostas fáceis, apenas um dilema cruel que o atormentava. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Os olhos de Ana brilhavam sobre Mariana, enquanto Joaquim sentia um beijo amargo de incerteza em seus lábios. O reencontro não traria apenas fechamento, mas também um novo e complexo capítulo para sua vida. Ele observou as duas se aproximarem, sentindo que naquele momento tudo poderia mudar para sempre.
O que Joaquim faria a seguir? Ele tinha que decidir entre o amor que crescia em sua casa e a dor que pulsava nos braços de Mariana. O futuro estava prestes a se revelar, mas a resposta tinha um custo alto e Joaquim não sabia se estava pronto para pagá-lo. O olhar de Mariana, repleto de um misto de esperança e desespero, atravessou a distância entre ela e Ana como um fio invisível que unia suas histórias há muito separadas. Ana, por sua vez, parecia paralisada, uma expressão de confusão e ansiedade tomando conta de seu pequeno rosto. Joaquim sentiu seu coração acelerar, a pressão subindo como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir naquele momento. "Ana, você está aqui!" Mariana exclamou, os braços abertos como se quisesse envolvê-la em um abraço acolhedor. As palavras estavam repletas de afeto e vontade, mas também de dor. Joaquim queria gritar, queria proteger a menina que começava a iluminar sua vida, mas sabia que nada poderia impedi-la de buscar sua mãe. Ele respirou profundamente, tentando encontrar a calma em meio ao caos emocional que o consumia. Ana hesitou, olhando de um lado para o outro, notando o semblante ansioso de Joaquim e a expectativa desenhada no rosto da mulher que dizia ser sua mãe. "Mãe?" O sussurro dela foi mais um pedido de confirmação do que uma afirmação. A palavra ecoou, pesada de significado, e Joaquim sentiu os olhos arderem com a possibilidade. Neste momento, a feira parecia ter parado. As vozes ao redor, os risos, a música, tudo havia se calado. Joaquim se aproximou lentamente, sentindo suas pernas pesadas. "Mariana, por favor." As palavras saíram com um esforço, como se cada sílaba estivesse sendo puxada de seu interior. "Ana está segura e ela começou a se encontrar aqui. Posso te ajudar a entender o que aconteceu." Um silêncio denso se estabeleceu entre eles, cortado apenas pelo tilintar distante de sinos nas barracas. Mariana, com os olhos brilhantes e acuados, olhou para a filha. "Ana, meu amor, eu procurei por você. Sinto muito, muito mesmo. Eu nunca parei de te procurar." Sua voz estava carregada de emoção, e um brilho de lágrimas surgiu. Ana hesitou ainda, buscando nas memórias difusas um eco daquele amor que Mariana dizia sentir. Ela lembrava fragmentos, risos, carinho, um lar que não existia mais. "Mãe?" A voz de Ana era quase um canto tímido, uma pergunta dissolvida em emoções. Mariana deu um passo à frente, sua mão estendida em direção à menina. Joaquim queria gritar, queria segurar Ana e dizer que ela estava segura com ele, que a vida que ele criou ao seu lado era real. Tico, o cão vira-lata, se aproximou de Ana, como se também sentisse a gravidade do momento. Ele pousou a cabeça sobre seus pés, oferecendo conforto simples e puro. Joaquim, sem saber o que fazer, olhou para Ana, que observava Mariana com uma mistura de temor e curiosidade. "Você se lembra de mim, Ana?" Mariana perguntou, a voz tremida. "Eu sou sua mãe e nunca deixei de te amar. Perdi você em um acidente, mas eu sempre a procurei." Era como um golpe no peito de Joaquim. Ele lembrou-se de todas as histórias que compartilhou com Ana, de como se tornara uma figura paterna para ela, e agora tudo parecia desmoronar. Mas, acima de tudo, ele desejava o melhor para a menina que se tornara seu sol. "Ana, o que você deseja?" ele perguntou, sua voz firme apesar da dor crescente dentro de si. A expressão de Ana se iluminou momentaneamente. Eu não sei." O dilema estava claro em seus olhos. A saudade da mãe e o amor recém-descoberto por Joaquim se chocavam dentro dela. Eles estavam à beira de um abismo emocional, e Joaquim sabia que precisava agir rápido. "Mariana, podemos conversar? Talvez exista uma maneira de conciliarmos isso. Não quero privar Ana do amor que você sempre sentiu por ela." A tensão pairou no ar, enquanto os três se lançavam em um mar de incertezas. Era um momento crucial, e a verdadeira luta ainda estava por vir. Joaquim sentiu o peso da decisão martelar em sua mente. O que significava ser pai, ser presença na vida de alguém, e até onde ele iria para proteger quem amava. "Só tenho uma pergunta. Você realmente quer que Ana volte para você?" perguntou Joaquim, o coração acelerando,
temendo a resposta. O que ele faria se a resposta fosse sim? O futuro dependia do que estava prestes a ser revelado, e Joaquim já não sabia se conseguiria lidar com as consequências desse dia. A respiração de Joaquim parecia prender-se na garganta. Ele observou os olhos de Mariana, esperando uma resposta que poderia mudar tudo. O único ruído que se ouvia era o coração batendo forte dentro de sua própria caixa torácica, e o tilintar de moedas e risadas ao fundo parecia mais distante do que nunca. Mariana parecia hesitar, sua mão ainda estendida, buscando tocar a filha, mas estava inerte na atmosfera tensa. Eu só queria entender, Joaquim, disse Mariana finalmente, a voz falhando. Ana é minha vida, perdi tanto tempo, mas tudo que eu quero agora é estar com ela. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas. As memórias confusas de um passado distante sobrepuseram-se, o cheiro do perfume de sua mãe, o calor de um abraço, a sensação de segurança em um lar que agora lhe parecia um fragmento de um sonho desfeito. O desespero estava pintado em seus pequenos traços, como se ela estivesse à deriva em meio a um mar de emoções. Tico, como se sentisse a agonia da menina, lambeu a mão de Ana, tentando trazê-la de volta à realidade. Isso arrancou um leve sorriso dela, um ato tão simples, mas que ressoou como um farol em meio à tempestade. Joaquim notou a mudança na expressão dela e se sentiu um pouco mais esperançoso. Ele queria acreditar que a escolha de Ana poderia soar como um retorno à história que ele havia começado a construir com ela. Ana, você não precisa tomar essa decisão agora, disse Joaquim, buscando a calma na voz novamente. Você tem tempo, estamos juntos nessa. O que importa é o que você sente. Mariana observava com os olhos cheios de compreensão, mas também com um vestígio de dor. Eu sei que isso é difícil, meu amor. Não quero que você se sinta obrigada a escolher entre nós. Eu só quero saber se você me ama e se ainda tem um espaço em seu coração para mim. As palavras pareciam crescer na mente de Ana como personagens de uma história que ela mal começara a entender. Em meio a um caloroso sorriso de Joaquim e o pedido sincero da mãe, ela sentia o peso da decisão se aproximando. Mãe, e se tudo isso voltar a ser como era? Eu não quero perder isso que construí com Joaquim. Joaquim a observou, seu coração despedaçado e repleto de esperança ao mesmo tempo. Cada palavra de Ana era como um sinal, um pedido para que ele agisse. Se você precisar de mim, eu estarei ao seu lado, sempre, ele disse suavemente. Só espero que você saiba que é muito amada, não importa a decisão que você tome. Ana, você sempre será amada, Mariana sussurrou, sentindo as lágrimas escorrerem por seu rosto. Se escolher ficar com Joaquim, eu respeitarei e lutarei para que você saiba que sou sua mãe. Eu só quero te amar novamente. Silêncio. A feira se reestabeleceu lentamente ao redor deles, mas o mundo parecia distante e irrelevante. Um novo sentimento começava a se formar entre os três, como uma rede de conexões humanas que abria espaço para a esperança e a dor. Era a hora da escolha, e ninguém sabia como isso se desenrolaria. Ana fechou os olhos e respirou fundo. Dentro dela, uma batalha se formava. O olhar de Joaquim oferecia segurança, e o toque de Mariana evocava o amor de um tempo longínquo. O caminho à sua frente era incerto, mas uma coisa ela sabia. A decisão que tomaria não envolveria apenas seu desejo por uma mãe ou um pai, mas a busca por um lar verdadeiro. Eu preciso pensar. As palavras saíram com um tremor. Uma pausa e então uma pergunta escapuliu de seus lábios, carregada de ansiedade, como se o destino dela estivesse à beira de um novo amanhecer. E se eu não escolher agora? O eco da incerteza flutuava no ar e Joaquim sentiu um frio na barriga. O que aconteceria se Ana decidisse sair de sua vida após tudo? O denso silêncio fez com que o mundo exterior se tornasse completamente insignificante, enquanto ele aguardava a resposta. Ele não fazia ideia de que uma revelação ainda mais profunda estava prestes a acontecer, algo que desafiaria tudo o que acreditava sobre paternidade e amor. Ana olhou para Mariana, os olhos brilhando de incerteza e esperança. Ela queria entender, queria sentir a conexão que lhe faltara por tanto tempo.
E mesmo com toda a dor que envolvia aquela conversa, a presença de Joaquim ao seu lado a lembrava de que o amor pode surgir das coisas mais inesperadas. Eu não sei o que pensar, Ana murmurou, a voz quase encerrada em um fio de emoção. O vento leve que soprava na feira parecia trazer consigo ecos de seu passado e promessas de um futuro. Cada lembrança, cada sentimento confuso a deixava paralisada. Ao mesmo tempo, o cheiro das frutas expostas nas barracas misturava-se com a nostalgia, fazendo sua mente girar. Mariana, percebendo a luta interna da filha, deu um passo à frente. Ana, eu entendo que isso não é fácil. Existem tantas coisas que não sabemos uma sobre a outra. Mas eu quero que você saiba que estarei aqui, disposta a te ouvir, a entender você. Ela tocou levemente o braço da filha, como se quisesse passar toda a sua sinceridade por aquele toque. O coração de Joaquim acelerava. Ele observava tudo com uma mistura de alegria e dor. Por um momento, tudo o que ele queria era ver Ana feliz, mesmo que isso significasse se afastar. Mas como poderia fazer isso? Ele quase gritou por dentro, preso entre a vontade de protegê-la e o desejo de deixá-la encontrar seu caminho. Ana respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. E se eu fosse embora? E se tudo isso, tudo o que construímos, não fosse o que eu realmente queria? As palavras saíram como uma flecha disparada, atingindo o coração de Joaquim. Ele queria dizer que ela sempre teria um espaço em seu mundo, mas ao mesmo tempo temia que isso não fosse suficiente. Escolher não significa perder, Ana, ele implorou, a preocupação espelhando-se em seus olhos. Escolher é encontrar-se, é descobrir quem você é de verdade. Você pode levar o amor que tem em seu coração, não importa onde vá. Ouvindo isso, Mariana se virou para Joaquim, bem como Ana, e os três se encontraram em um silêncio carregado de palavras não ditas. O peso da escolha estampava os rostos deles, como um dia nublado prestes a desabar em chuva. Um movimento à sua esquerda atraiu a atenção deles. Um grupo de crianças passava correndo, rindo e brincando, sem se importar com as complexidades da vida. A inocência naquele momento desencadeou um sorriso nostálgico no rosto de Ana. Era assim que ela queria ver o mundo. Sorrindo, ela se virou novamente para Mariana e Joaquim. Eu quero conhecer você, mãe, disse Ana lentamente, a voz firme agora, enquanto olhava para a mulher que também carregava seu sangue. Mas isso não quer dizer que eu não ame Joaquim. Eu quero que vocês dois façam parte da minha vida. O olhar de Mariana se iluminou e uma alegria cristalina substituiu a tristeza em seu coração. Joaquim sorriu, sentindo a carga emocional da decisão pesar um pouco menos. Podemos fazer isso juntos, Mariana falou, a emoção quebrando sua voz. Eu quero conhecer você também, Ana. E Joaquim, eu realmente quero que você continue ao lado dela. No entanto, o caminho não seria fácil. O coração de Joaquim estava agora transbordante de amor e medo. E se a natureza da vida os separasse outra vez? Mudança, novidades, encontros e reencontros. A vida era uma montanha-russa de emoções. E Ana estava prestes a descobrir que, por trás de cada escolha, havia sempre um novo desafio. Uma voz interior a alertava para algo que estava prestes a acontecer, um eco de revelações que viria à tona. Mas, e se houver algo mais que todos nós ainda não sabemos? Ana indagou, com os olhos penetrantes sobre os dois. O que mais estava escondido sob a superfície dessa história e que poderia mudar suas vidas para sempre? Os dias seguintes foram vívidos e sonhadores para Ana, Mariana e Joaquim. A feira, antes um local de perda e confusão, agora se tornara um símbolo de reencontro e esperança. As barracas coloridas, que antes refletiam a ansiedade dela, agora pareciam vibrar com a energia das novas possibilidades. As conversas entre mãe e filha fluíam lentamente, como um rio que finalmente havia encontrado seu leito. Ana e Mariana começaram a se conhecer mais. Elas trocavam histórias, risadas e até algumas lágrimas. O tempo que antes parecia perdido, agora se transformava em um tempo precioso.
Joaquim assistia a tudo com um sorriso no rosto, mas sua preocupação não se dissipava completamente. Ele sabia que cada nova revelação poderia trazer à tona velhas dores, e a conexão entre mãe e filha, embora cativante, também criava um espaço de insegurança em seu próprio coração. Em uma manhã ensolarada, Ana decidiu que era tempo de dar um passo adiante. Ela convidou Mariana para o café da manhã na pequena padaria do bairro, um lugar que sempre foi especial para ela e Joaquim. Era o tipo de lugar que abraçava as pessoas com seu aroma de pão fresco e café torrado. Quando chegaram, o ambiente estava cheio de riso e calor. Sentadas à mesa, Mariana buscava os olhos da filha. A insegurança se fez presente em um simples gesto de afastar a cadeira. Ana, pode me contar mais sobre você, sobre o que gosta, o que sonha? Eu quero te conhecer de verdade. A pergunta fez o coração de Ana acelerar. Ela hesitou um momento, mas percebeu que queria dividir tudo com aquela mulher que, de alguma forma, se tornava parte de sua vida. Gosto de desenhar. Quando era pequena, costumava desenhar tudo o que via, as pessoas, as plantas. Eu queria mostrar o que sentia, sabe? E meu sonho? Bem, eu gostaria de viajar e conhecer o mundo. Mariana sorriu, uma expressão de ternura em seu rosto. Viajar é maravilhoso. O que mais, filha? Durante toda a conversa, Mariana fez seu melhor para não parecer intrusiva, mas a curiosidade de mãe era incontrolável. Em resposta, Ana falou sobre suas esperanças e incertezas, e, ao mesmo tempo, o que havia sentido ao descobrir a presença da mãe em sua vida. Ela teve a sensação de que, com cada palavra, estava desenhando uma nova linha da própria história. Mas, no fundo, Ana não conseguia escapar da pergunta inicial. Sabia que havia algo mais. O que era aquele algo que pairava no ar como um mistério não revelado? Durante a troca de confidências, um novo dilema brotou em sua mente. E você, mãe, o que sonhou enquanto eu estava longe? A expressão de Mariana mudou, uma sombra de tristeza rapidamente passou por seu olhar. Sonhei que um dia você voltaria para mim. Eu queria te proteger, conhecer seus medos e alegrias, mas eu também tinha medo do que a vida havia nos reservado. Ana observou a fragilidade de Mariana e, pela primeira vez, sentiu a dor de uma mãe que buscou por sua filha em cada canto do mundo. A conexão se aprofundava, mas as perguntas ainda pairavam. E se houver mais? Se existirem segredos que possam mudar o que estamos construindo? O que mais está escondido, mãe? Ana indagou, a intensidade de suas palavras tingindo o ar e fazendo a atmosfera ao redor ficar tensa. Mariana prendeu a respiração e Joaquim olhou para Ana com preocupação. Uma revelação estava prestes a se desdobrar e todos sabiam que não poderiam mais ignorar a verdade que pairava entre eles. O passado, com todas as suas nuances, estava prestes a ser revelado. Era o momento de descobrir se a vida lhes preparava mais surpresas, boas ou ruins, e se a nova união se tornaria a força que todos esperavam ou o desafio que os afastaria novamente. O silêncio na mesa era pesado e carregado de expectativas. Ana percebeu que cada segundo se arrastava, enquanto a expressão de Mariana se tornava cada vez mais tensa. Era como se o ar estivesse impregnado de segredos guardados por muito tempo. Joaquim, que até então observava a dinâmica entre as duas, agora se tornava parte da expectativa crescente, como um espectador de um drama que se desenrolava bem diante de seus olhos. Eu não sei por onde começar. Mariana finalmente falou, a voz embargada. Ana, sentindo um impulso de conforto, tocou a mão da mãe. Um gesto pequeno, mas que carregava um mar de significados. As mãos de Mariana tremiam levemente sobre o toque da filha, e isso deixou Ana ainda mais inquieta. Eu sempre quis que você soubesse a verdade, mas o medo de te perder novamente era maior do que eu. Desde o dia em que você nasceu, minha vida tomou um rumo que eu jamais desejei. Mariana respirou fundo, como se estivesse se preparando para pular em um abismo profundo. Sua ausência me destruiu. Eu lutei para não te esquecer, mesmo quando as circunstâncias pareciam insuportáveis. Os olhos de Ana se iluminaram com uma mistura de curiosidade e apreensão. Circunstâncias?
O que você quer dizer com isso? Mariana olhou para o lado, evitando o olhar penetrante da filha. Quando você tinha apenas 1 ano, houve um acidente. Eu não tinha como cuidar de você. E então você foi adotada. Senti como se uma parte de mim tivesse morrido. Mas durante todos esses anos, nunca deixei de ser sua mãe. As palavras pulavam em sua boca, e para cada revelação que Mariana fazia, Ana sentia como se um pedaço de seu coração se rasgasse. A verdade que a mãe compartilhava não era apenas sobre o passado, mas sobre a dor que ambas carregavam. Ali, naquele café, com o aroma doce dos pães e o calor humano à sua volta, revelações começaram a descer como gotas de chuva em um dia ensolarado. E você sabe onde estou agora, mãe? Eu tenho dúvidas sobre o que fazer. Como podemos continuar se tudo isso aconteceu? Ana mal conseguia sustentar a pergunta. Suas mãos tremiam com a incerteza do que estava por vir. Eu não sei, mas eu tenho esperança. Espero que o amor que temos agora possa nos ajudar a reconstruir o que uma vez foi interrompido. Mariana aperta as mãos de Ana, os olhares finalmente se cruzando em uma mistura de dor e esperança. Eu só quero que você seja sincera comigo, mãe. Há mais segredos? Isso é só o começo. A pergunta de Ana era quase um sussurro, mas ela sabia que precisava saber a verdade completa. E Mariana sabia que a resposta não poderia ser guardada. A verdade é que seu pai, ele não é quem você sempre imaginou, e isso pode mudar tudo. A voz de Mariana era um fio de voz. Joaquim se endireitou na cadeira, as palavras pesadas na atmosfera como uma tempestade prestes a desabar. Ana sentiu seu coração acelerar. O que você quer dizer com isso? O que mais está escondido? A tensão era palpável. Mariana estava a um passo de revelar a última peça desse complicado quebra-cabeça familiar. Todos os sentimentos que preencheram aquele café agora se tornaram ecos de expectativa. Mas antes que pudesse continuar, a campainha da padaria tocou. Uma mulher de cabelos grisalhos entrou, seu olhar rapidamente se fixou nas 3 pessoas na mesa. Ana arrepiou-se, como se uma corrente invisível a ligasse a ela. Desculpe, mas isso é importante. Eu tenho algo a dizer, algo sobre o passado de Ana. O mundo ao redor pareceu parar. A revelação que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. O que essa mulher poderia estar escondendo? A sala do café ficou em silêncio, como se o tempo tivesse parado. O olhar intenso da mulher com cabelos grisalhos refletia uma urgência que eram difíceis de ignorar. Ana sentiu um frio na barriga, uma mistura de medo e curiosidade, enquanto os pensamentos giravam descontrolados na sua mente. Quem é você? Mariana perguntou, quebrando o silêncio tenso, sua voz tremendo. Meu nome é Helena, a mulher respondeu, dando um passo à frente, seu olhar firme. Eu conheci você, Mariana, e conheci Ana quando era bebê. Ana estava intrigada, mas também alarmada. O que você sabe sobre mim, sobre minha mãe? Helena olhou diretamente nos olhos de Mariana, e Ana pôde ver que havia uma memória profunda entre elas. Você não a conhece como eu a conheci, mas a verdade é dolorosa e complexa. Mariana mordeu o lábio, claramente afetada pelas palavras da mulher. Ana, por sua vez, apenas podia encarar, sua respiração travada na garganta. Quando o acidente aconteceu, Helena começou, sua voz ligeiramente embargada. Eu estava lá. Eu era uma das pessoas que ajudaram no socorro. As coisas foram muito confusas. Nenhuma mãe deveria passar pelo que você passou. Ana sentiu a tensão aumentar. O que ela estava revelando poderia mudar tudo. O que isso tem a ver com meu pai? É nele que as respostas estão, e mesmo que não seja fácil ouvir, você precisa saber. Seu pai, ele não é um homem comum. Ele tem um passado que, se revelado, pode mudar completamente a maneira como você vê sua vida. Mas por que você está me dizendo tudo isso agora? Ana perguntou, um nó no estômago. O que você ganhou com isso? O que você quer de nós? Quero que você saiba a verdade. Todos merecem saber quem realmente são. E você merece entender de onde vêm suas raízes, respondeu Helena, com muita emoção na voz. Raízes?
Ana repetiu, como se a palavra pesasse em seus lábios. Ela olhou para Mariana, tentando absorver tudo o que estava sendo dito. Mariana foi à frente. Você sabe onde ele está? Onde posso encontrá-lo? Helena hesitou por um momento, afastando o olhar. Eu sei onde ele vive, mas a abordagem não será simples. Ele não está pronto para enfrentar o passado. E pode não querer ver você. Um silêncio pesado caiu novamente. Ana sentiu o coração disparar. O que quer que estivesse prestes a ser revelado poderia dar uma nova dimensão a tudo o que ela pensava saber. Havia muito mais em jogo do que apenas uma história de separação. Havia um novo pano de fundo que exigia respostas. Eu preciso encontrá-lo, Ana falou, decidida. Preciso entender quem eu sou de verdade. Mariana a olhou, e Ana viu um misto de orgulho e receio em seu olhar. Se essa é a sua escolha, então eu estarei com você. Não importa o que encontrarmos. Helena assentiu, seu olhar se suavizando. Então, vamos por partes. A primeira coisa que você precisa saber é que seu pai pode não reagir bem. Ele pode ser muito reservado sobre seu passado. Ana respirou fundo, sentindo a determinação misturada com um toque de medo. Estou pronta, disse ela, falando para si mesma e para todos à sua volta. E enquanto as revelações pairavam no ar, uma pergunta ecoava na mente de Ana. Qual seria o custo dessa busca e o que a verdade finalmente revelaria? A jornada apenas começava, mas Ana sentia que o âmago de sua vida estava prestes a ser transformado de uma maneira que ela nunca poderia imaginar. Ana olhou para Helena, seu coração acelerado. A expectativa no ar era palpável, como um fio desenhado entre elas, esperando ser cortado e revelar o que estava escondido. Mariana empurrou o cabelo para trás, tentando reunir coragem. Ambas estavam na beira de um abismo emocional. E como vamos encontrá-lo? Mariana perguntou, quebrando o momento tenso. A pergunta pendia no ar, como se a resposta pudesse trazer clareza a um mar de confusão. Helena respirou fundo. Ele não vive aqui. Então, a primeira etapa será viajar até a pequena cidade de Serrinha. Eu vou direcioná-las, mas precisam estar preparadas. A recepção pode não ser a que esperam. Ana sentiu o frio na barriga aumentar. Serrinha era longe, um lugar que parecia tirado de uma lembrança distante. Algo de sua infância se acendeu em sua memória, o cheiro de terra molhada, o barulho das folhas ao vento. Ela precisava ir, precisava entender seu passado. Quando podemos ir? Perguntou Ana, sua voz firme, surpreendendo até a si mesma. Helena sorriu, admirada com a determinação de Ana, e isso trouxe um pouco de alívio ao ambiente denso. Hoje mesmo. O sol ainda está alto e podemos chegar antes do anoitecer. Mariana assentiu, seu olhar cheio de apoio. Olhando para Ana, sentia orgulho da coragem da filha. Estamos com você, Ana. As três saíram da cafeteria, com Helena guiando-as em direção ao estacionamento. Ana observava os rostos que passavam, muitas delas desconhecidos, mas ao mesmo tempo familiares. Às vezes, pensava que poderia reconhecer sua história em um olhar ou na maneira como alguém sorria. A viagem foi marcada por conversas emocionadas, cada uma refletindo sobre o que poderiam encontrar. Ana pegou o celular e, num impulso, escreveu uma mensagem para uma amiga. Vou descobrir minha origem. É hora de entender quem sou. Ao pressionar enviar, sentiu um aperto no peito, mas também uma liberdade apertada, como se um peso começasse a se soltar. Quando chegaram à serrinha, Ana ficou atenta a cada curva e a cada rosto que aparecia. O lugar era simples, com casas de cores suaves e ruas tranquilas. Finalmente, Helena parou em frente a uma casa de campo que, apesar de um pouco desgastada, emanava um sentimento acolhedor. Este é o endereço, Helena disse, olhando para Ana. Mas lembre-se, você só tem uma chance para fazer isso. Como você se sente? Ana hesitou, as emoções se misturando como cores em uma paleta. O que ela estava prestes a fazer poderia mudar sua vida para sempre, ou talvez trazer à tona feridas que desejaria que permanecessem fechadas.
Era uma escolha corajosa, uma escolha que poderia levar à dor, mas também à cura. Tome o tempo que precisar, mas não desista da verdade, Mariana disse suavemente, segurando a mão da filha. Estamos juntas nessa. Ana tomou um fôlego profundo, sentindo a força da mãe ao seu lado. Olhou para a porta antes de cruzar o limiar. O coração pulsava como um tambor em um desfile, cada batida ecoando a urgência de se descobrir. Ela se aproximou da porta, a mão estendida. Uma batida tremida, mas decidida. O som ressoou no ar silencioso, como um chamado para o desconhecido. A porta se abriu lentamente, revelando uma figura alta e magra, com traços que Ana já conhecia de algum lugar. A respiração dela ficou suspensa. — Quem é você? A voz rouca perguntou. E naquele instante, tudo podia mudar. Ana sentiu um frio na barriga mais intenso do que antes. Aquela voz, aquela figura que surgia à sua frente era como um eco do passado. Os olhos deles refletiam uma confusão e uma dor que ela não sabia como interpretar. — Desculpe, meu nome é Ana, ela começou, a voz tremendo. Estou procurando por um homem. Ele poderia ser meu pai. A expressão do homem mudou. Ele parecia pesar cada palavra. Meu nome é Antônio. A quem você se refere? Helena e Mariana, atrás de Ana, trocaram olhares preocupados. Cada segundo a mais parecia prolongar a tensão no ar. Ana respirou fundo, tentando reunir coragem. Era este o momento que ela aguardava, mas ao mesmo tempo tudo parecia incerto. Eu não sei muito, só que ele se chama Hugo. Estava em Serrinha há muitos anos, Ana respondeu, sua voz oscilando entre a esperança e a ansiedade. Antônio fechou os olhos por um instante. O semblante dele se contraía como se uma lembrança antiga o visse diante de si. Hugo, eu o conheci. Ele se foi há algum tempo, mas... Ana não conseguia conter a emoção. Por favor, você sabe onde ele está? Eu preciso entender o porquê de tudo isso. Minha vida, tudo começou a fazer sentido quando soube dele. Antônio hesitou, como se estivesse lutando contra um mar de lembranças. Ele tinha um jeito bom, mas a vida não foi gentil com ele. Depois que a esposa dele se foi, ele se isolou, perdeu-se pelo caminho. Não posso garantir que isso vai trazer o que você espera. Mariana estava ao lado de Ana, sua mão forte sobre o ombro da filha, tentando transmitir um pouco de segurança. Ela sabia que cada palavra era um passo na busca desesperada por respostas. Você disse que ele se foi, mas que tal se fosse possível que ele ainda estivesse em algum lugar aqui perto? Ana prontamente questionou, a esperança pulsando em suas veias. Não, ele não vive mais aqui. O que restou são apenas lembranças. Antônio respondeu, a dor transparecendo a cada palavra, e Ana percebeu que essa revelação também o afetava profundamente. Ele não era um estranho, era alguém que carregava as mesmas marcas da tristeza e da perda. Ana engoliu em seco, seu coração batendo forte. Mas eu preciso saber. Eu não vim até aqui só para desistir. Pode me levar a ele? A expressão de Antônio se suavizou. Ele não parecia curar a própria dor, mas a determinação pura de Ana o tocou. Quando as memórias se tornam pesadas, às vezes é melhor deixá-las no passado, mas eu posso tentar ajudar. O que eu souber, compartilharei. Por favor, Ana implorou. Preciso saber que minha história não terminou. Preciso entender quem sou. O silêncio que se seguiu foi cortante. Era como se o tempo tivesse parado. Tudo parecia estar em jogo. Seria essa a chave para desvelar os segredos da sua origem? Antônio parecia pensar por um momento. Se você realmente quer saber, encontre o lugar onde Hugo costumava se refugiar. Só então as respostas poderão surgir. Por favor, Ana implorou. Preciso saber que minha história não terminou. Preciso entender quem sou. O silêncio que se seguiu foi cortante. Era como se o tempo tivesse parado. Tudo parecia estar em jogo. Seria essa a chave para desvelar os segredos da sua origem? Antônio parecia pensar por um momento. Se você realmente quer saber, encontre o lugar onde Hugo costumava se refugiar. Só então as respostas poderão surgir. Ana recentrou a respiração. Um novo caminho se abria diante dela, e com ele a pressão aumentava. Onde fica esse lugar? A urgência de saber quase a derrubava.
Antônio olhou para o horizonte, como se buscasse a direção certa nas memórias que o rodeavam. Tem uma velha árvore na beira do rio, a mesma árvore que ele sempre visitava. É a única pista que eu posso te dar. Nesse momento, Ana sentiu que a jornada estava longe de terminar. A busca por respostas apenas começava, e a verdade estava mais próxima do que nunca. Ana, você está pronta? Mariana perguntou, percebendo a transformação no olhar da filha. Sim, eu quero seguir, Ana respondeu, um novo brilho de determinação na voz. Ela virou-se para Antônio. Obrigado, eu vou descobrir. Mesmo que doa, eu vou. Com um último olhar compartilhado, Ana, Helena e Mariana se afastaram da casa, com o coração pulsando na expectativa de respostas. As ruas de Serrinha agora tinham um novo significado. A busca pela verdade estava apenas começando, e com ela, os segredos que ela sempre temeu descobrir. Mas, quando se aproximaram do rio, algo chamou a atenção de Ana. Uma sombra à beira da água. Quem estaria ali à espera? A luz dourada do início da tarde iluminava o rio enquanto Ana e Mariana caminhavam devagar, cada passo ressoando em seu coração acelerado. A presença de Helena ao seu lado era constante, um lembrete das promessas de respostas a serem reveladas. O ar estava repleto de uma expectativa elétrica, como se a própria natureza estivesse respirando em uníssono com elas. A árvore que Antônio mencionara não era difícil de encontrar. Uma majestosa e antiga ombrelone se ergueu à beira da água, suas folhas verdes dançando suavemente com a brisa, como se quisessem sussurrar segredos ao vento. Ana se aproximou devagar, o coração batendo descompassado. A imagem da árvore em sua mente era como um quebra-cabeça que finalmente se encaixava. É aqui, murmurou, olhando para Mariana, que sorriu encorajadoramente, embora também pudesse sentir a angústia pairar no ar. Enquanto elas se aproximavam, Ana notou algo na sombra da árvore. Uma figura, meio oculta, observando o rio com um olhar distante. O toque de incerteza a empurrou para a frente. Quem é? Perguntou, a voz quase sumindo entre os sinos da água ao seu redor. Ao se aproximarem ainda mais, o homem se virou lentamente. Era ele, Hugo. A face marcada, o olhar profundo, quase perdido, refletia o peso de um passado que parecia transbordar de suas emoções. O mundo ao redor deles ficou em silêncio, como se a própria realidade estivesse aguardando ansiosa a revelação que a todos afetaria. Pai, a palavra saiu frágil, mas firme. Ana sentiu a verdade se solidificando em seu coração. Ele a olhou como se estivesse tentando convencê-la de sua própria realidade. Hugo hesitou, as palavras se perdendo em sua garganta. Ana, eu não sabia que você viria, disse, a voz embargada e cheia de sentimentos não ditos. Mariana ficou atrás, um misto de dor e esperança transparecendo em seu semblante. Eu estou aqui, Hugo. Eu procurei por você o tempo todo, ela disse, a emoção carregando cada palavra. A tensão entre eles era palpável, cada um sustentando a carga de seus próprios atos passados. O olhar de Ana oscilou entre tristeza e compreensão. Eu não vim apenas por você, mas para entender quem sou. Por que você se afastou de nós? Ele abaixou a cabeça, uma sombra cruzando seu rosto. Perdi sua mãe em um acidente. A dor fez com que eu fugisse. Eu pensei que proteger vocês da minha dor era a única forma de amar. Água morna escorria pelo rosto de Mariana enquanto lembranças dolorosas de sua juventude a consumiam. Ana observava de perto, percebendo que suas histórias estavam irremediavelmente entrelaçadas, mesmo que a distância e o tempo tivessem feito delas estranhas semelhanças. Mas você não precisava nos deixar, Ana disse, a voz tremendo com a intensidade de suas emoções. Você pode tentar agora. Podemos ser uma família novamente. Aqueles momentos pareceram se esticar, o tempo se dissipava ao redor deles. Hugo olhou para a filha, seu coração quebrado afundando sobre a pesada culpa. Eu não sei se sou o homem que você sonhou que eu fosse. Eu perdi muito de mim mesmo. Eu só quero um pai, Ana respondeu, um tom de esperança entrelaçando suas palavras. E nós podemos encontrar um jeito de reconstruir tudo isso.
Não importa o que aconteceu no passado. A névoa de tristeza aos poucos começou a se dissipar e Hugo sentiu uma ponta de esperança renascer em seu coração. Você realmente me perdoaria? Os olhos de Ana brilharam com determinação. Nós não podemos mudar o passado, mas podemos, juntos, construir nosso futuro. Mariana, que observava tudo em um misto de orgulho e expectativa, finalmente se aproximou. Hugo, se você estiver disposto, posso estar ao seu lado. A Ana precisa de nós, ambos. Essa é a chance de corrigirmos o que foi quebrado. Hugo assentiu, a confirmação daquele apoio trazendo-lhe um pouco de paz em meio à tempestade emocional. Estou disposto a tentar. Eu quero aprender a ser o pai que vocês merecem. O abraço entre pai e filha parecia um marco de um novo começo. Ana envolveu os braços em torno de Hugo, sentindo a familiaridade que ela sempre ansiou. Mariana aderiu ao abraço, fazendo com que o espaço entre eles se tornasse um reduto de amor e reconexão. A árvore sussurrava suas bênçãos, enquanto a brisa leve carregava a promessa de um futuro. Mesmo com desafios pela frente, Ana sabia que a verdade e o amor poderiam vencer. Era o começo de uma nova história. Uma história que envolvia dor, mas também um novo propósito. Ana sentiu uma onda de paz varrer sua alma. Ela havia encontrado suas raízes e construído novas asas. Estamos juntos, disse Ana, sorrindo através das lágrimas que escorriam por seu rosto. O trio, embora formado de um quebra-cabeça complicado, agora estava unido por uma promessa de realização e amor. E assim, sobre o calor da tarde, com o rio sussurrando suas verdades, eles partilharam juntos para um futuro que agora era seu, retalhado de dor, mas costurado por esperança e amor. Agora, mais do que nunca, a vida de Ana tinha sentido. Se você se emocionou com essa história e quer acompanhar novas narrativas que tocam seu coração, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos apoiar. Comente seus pensamentos e teorias sobre essa conclusão tocante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ter essa experiência. Você precisa mostrar seu apoio agora.